Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui no canal da Habitat Invest, no nosso quadro Habitat Business, Negócios e Oportunidades. E hoje a gente vai abordar um assunto bem interessante. Fica ligadinho, assiste até o final essa entrevista porque vale a pena. A gente vai falar sobre contabilidade imobiliária. Eu sou Edilene dos Anjos e eu vou trazer para você na íntegra o que é contabilidade imobiliária. E para falar sobre esse assunto que é tão importante para você que tem imóvel, ou para você que é investidor, ou para você que está pensando em investir, nós convidamos o contador e especialista em contabilidade imobiliária, Patrick Nandi. Tudo bem, Patrick? Então, eu agradeço a oportunidade de estar aqui nesse interessante canal, importante canal imobiliário, para a gente trocar várias dúvidas que o contribuinte, a pessoa física, a pessoa jurídica, tem em relação à parte imobiliária. Então, só tenho a agradecer o espaço e a gente vai com certeza aí debater e, lógico, trazer isso de forma bem clara e objetiva para todos que estão nos assistindo. Exatamente, Patrick. Agradeço a sua presença, agradeço aceitar o nosso convite para vir aqui fazer esse bate-papo, esclarecer o nosso ouvinte, o nosso espectador a respeito da contabilidade imobiliária. Muitas pessoas nem sabem que existe uma contabilidade imobiliária, né? Voltada especificamente para o mercado imobiliário. E dentro dessa contabilidade imobiliária, existem dois pontos muito importantes. Primeiro que a gente vai abordar, já que nós estamos aí no começo do ano, né, mês de abril, todo mundo lembra do leão da receita, né? Então vamos falar aí sobre imposto de renda em relação a imóveis. Vamos trocar um pouquinho dessa ideia aí com o nosso telespectador? Isso, é muito importante realmente a gente debater esse assunto sobre imposto de renda na parte imobiliária, porque tem algumas particularidades que o contribuinte, né, aquele que está comprando e vendendo imóvel, tem que conhecer para que realmente não tenha problemas com o fisco, né, com o leão da Receita Federal. Então, um deles que a gente pode até, de forma bem fácil e autoexplicativa, falar um pouquinho é em relação ao ganho de capital. O que seria esse ganho de capital que todo mundo comenta, mas também muita gente tem dúvida em relação a todo esse processo? Nada mais é do que, por exemplo, uma pessoa comprou um imóvel, por exemplo, por R$100 mil e agora ela vai vender por 150 mil. Depois de um ano, dois, ela vende por 150 mil. Então, entre a compra de 100 e a venda de 150 mil, houve um ganho, ou seja, de R$50 mil. Aí, esses R$50 mil, ele tem que ser tributado, a princípio com uma alíquota em torno de 15% de imposto de renda, que ele deve ser pago no mês seguinte à realização da venda. E isso é algo que geralmente os contribuintes pensam que vão declarar ou vão pagar esse valor somente quando for declarar o imposto de renda lá no ano que vem, né, que é o prazo normal do imposto de renda, mas não é isso. Ele deve se antecipar e pagar o ganho de capital, o imposto de renda, no mês seguinte à venda, à comercialização. Patrick, deixa eu perguntar uma coisa para você. Pessoa física ou jurídica, tem diferença dessa alíquota de imposto? Ou são todo o mesmo percentual de alíquota, todos pagam 15%? Tem realmente uma diferenciação, até algo que a gente vai buscar hoje para falar nesse vídeo. A gente vai tratar um pouquinho também sobre a parte da holding, que seria a administradora de bens. Então, quando é administrador de bens, ela é a pessoa jurídica, então ela tem uma tributação um pouquinho diferenciada em relação à pessoa física. Lógico, Edilene, que não tem uma receita de bolo pronta, né? Então, cada caso a gente tem que estudar e analisar, mas geralmente o que vem acontecendo hoje no mercado tem a possibilidade de tributar essa questão da venda do imóvel na pessoa jurídica para que pague menos imposto. Então, isso tudo tem que ser avaliado, tem que ser estudado para que realmente a pessoa que está vendendo imóvel não tenha problema lá na frente com o fisco, né? Pague de forma legal, mas pague menos imposto. Tanto é que Edilene sabe muito bem que hoje a nossa carga tributária é cada vez maior, né, a nível de Brasil, então ela tem um valor considerável e quanto menos pagar imposto, lógico que todo mundo vai ficar feliz e vai ficar contente. Então, se a gente puder, de certa forma, nesse vídeo a gente orientar eles para que realmente a gente consiga passar o ABC de como realmente deve ser tratada essa questão do ganho de capital e a tributação, tanto pessoa física ou empresa. O que seria mais vantajoso? Exatamente.
Patrick, uma dúvida, né? Que de repente deve ser a dúvida de muitas pessoas, de muitos clientes. O valor da alíquota é igual para todos os tipos de imóveis? Não importa se esse imóvel vale 100 ou vale 1 milhão? Tem algumas diferenciações em relação à alíquota do ganho de capital. Então, se for até 1 milhão, é um valor X, acima de 1 milhão, paga acima de uma alíquota um pouquinho maior, e isso vai atingindo até 5 milhões, 6 milhões. Lógico que geralmente, aí, como uma média de mercado geral, que é uma venda de até R$1 milhão, paga em média aí 15% na pessoa física de ganho de capital. Mas isso tudo tem que ser avaliado porque também tem as isenções. Então, pode ser que no momento que o contribuinte vai vender, né, o cliente, enfim, aquele que está vendendo o imóvel, vai vender a sua casa, o seu apartamento, ela pode também ter a intenção também da legislação de isentar, de não pagar imposto ou pagar imposto menor. Então, tem algumas situações na legislação que também tem essa possibilidade de isenção, né, de pagar menos imposto de renda. Certo. E assim, eu sou pessoa jurídica, mas eu não sou uma hold. Tem vários casos em que a pessoa jurídica, que é a empresa, adquire um imóvel. O imposto também é igual ao da pessoa física? Não, aí muda também. Geralmente, quando uma empresa, por exemplo, vamos citar aqui uma transportadora, que tem só o ramo de transporte de cargas, por exemplo, ela vai adquirir um imóvel e no momento que ela vai vender, por exemplo, aí a tributação dela vai ser um pouquinho diferenciada. Ela vai ter uma depreciação que se chama, né, que a cada ano que se passa, o bem vai reduzindo de valor. Então vai chegar daqui a 10 anos, 20 anos, que o valor que está lançado na contabilidade é um valor bem menor do que realmente o valor de mercado. E aí vai tributar geralmente 34% de imposto de renda. Então nesses casos, quando realmente não é o foco, não é a parte imobiliária, não é a atividade de fim da empresa, a gente não recomenda, no caso, a jogar na pessoa jurídica justamente por isso, porque a tributação acaba sendo muito maior, né? Bem diferente quando se constitui realmente uma holding, que é uma administradora de bens, que o intuito dela realmente é pagar menos imposto na comercialização, na compra, na venda dos imóveis. Perfeito, isso é muito importante, porque tem muitos clientes, muitos empresários que acabam comprando um imóvel e colocando o nome da empresa, e não sabem depois que vão acabar pagando um imposto maior sobre esse imóvel. Patrick, outra questão que muitas pessoas também perguntam, questionam, tem como o comprador físico ou jurídico, né, isentar desse pagamento de ganho de capital? Porque tem em alguns casos que o cliente diz, não, se eu pegar e reinvestir esse dinheiro num período de 3 meses, eu não pago imposto. Isso procede? A legislação tem algumas brechas ali em relação à isenção. Então, por exemplo, uma pessoa física, que ela tem um único imóvel no valor de até R$440 mil, se ela vender, automaticamente não vai pagar nada de imposto. Mesmo que ela tenha um ganho expressivo, né? Vamos colocar como exemplo, para ficar mais fácil para o nosso telespectador ter ciência da negociação. Então, ele comprou um imóvel por 100 mil, vai vender por 400, então ele teve um ganho de 300. Se é o único imóvel dele, ele basicamente não vai pagar nada de ganho de capital. Por quê? Porque a legislação isenta esse tipo de negociação para que realmente não tenha um imposto de renda. Então, são essas particularidades que devem ser estudadas, analisadas. Então, por isso que a gente sugere sempre verificar, antes de fazer qualquer negociação, estude bem, veja se realmente vai valer a pena, o que vai pagar de imposto, para lá na frente a pessoa pensar que, eu vou ganhar um valor X, né, na negociação, mas quando vai saber, surge um ganho de capital, né, um imposto de renda maior, né, ou às vezes paga um imposto sabendo depois que tem uma isenção. Então, tudo isso tem que realmente ser bem alinhado e conversado para que não tenha nenhum tipo de problema lá na frente. E o importante também é fazer uma análise, né, junto com o seu contador de confiança, tanto da questão da compra ou venda de um imóvel, né, porque cada caso é um caso. Isso, com certeza. A gente sempre recomenda, né, sempre consultar o seu contador, porque tem várias particularidades. A nossa legislação, infelizmente, aqui no nosso país é um pouco complexa. A carga tributária acaba sendo muito alta, então qualquer deslize que for fazer, depois lá para tentar remediar, realmente fica muito difícil. Então a gente recomenda ter bastante cautela, bastante estudo
né, para não fazer nada correndo, faz com planejamento, né, com um estudo bem elaborado, porque aí tu consegue realmente pagar dentro da legalidade um valor menor de imposto e com certeza todos vão ficar satisfeitos com a negociação. Perfeito, Patrick. Olha só, outro tema aqui que agora nós colocamos também que é bem interessante. Na declaração do imóvel, né? Antes, as pessoas só declaravam quando compravam o imóvel pronto, já escriturado. Hoje, essa declaração já acontece quando você compra o imóvel na planta. Sim. Então, também tem que estar... essa declaração ela tem que ser compatível com a declaração que a construtora está fazendo. Então, se eu compro hoje um imóvel na planta e começo já a pagar, eu já tenho que declarar esse valor para a Receita, certo? Isso, perfeito, perfeito. E é uma dúvida assim constante. A maioria das pessoas acabam fazendo isso de forma errada na declaração de imposto de renda e depois até sendo penalizada lá na frente. Então, a pessoa que está comprando já o imóvel, como é que funciona em relação ao imposto de renda? Ele funciona como um regime de caixa, ou seja, resumindo, ele é o dinheiro. Se tu comprou o apartamento parcelado e tu vai dando entrada a cada mês ou a cada 6 meses ou a cada ano, já tem que realmente já contabilizando isso na sua declaração de imposto de renda. Porque essa variação teve, por exemplo, o comprador ele pegou esse dinheiro que estava lá na sua aplicação no banco, né, que pode acontecer, pegou o dinheiro lá da aplicação e trouxe para comprar um imóvel. Então teve essa movimentação, e essa movimentação a Receita Federal quer justificar, quer realmente saber de onde que veio a origem desse dinheiro. Então, por isso que é importante declarar todo o valor, a partir do momento que, mesmo que a escritura vai sair lá daqui a 2, 3 anos, 4 anos, quando o imóvel realmente vai ser concluído, mas o contrato de compra e venda em si, ele já tem validade perante a Receita Federal e ele deve realmente declarar todos os valores que vão sendo pagos durante o período da construção do apartamento. E o importante é sempre comunicar ou trocar essa informação com a construtora para todos declararem de forma igual, né? Isso, com certeza. Isso também é importante, né? Porque a construtora geralmente, como é uma pessoa jurídica, já tem toda uma estrutura, né? Tem toda a parte contábil, a parte interna, então ela já sabe fazer tudo de forma realmente organizada. Então, o que acaba acontecendo, geralmente a pessoa que compra eventualmente algum apartamento, algum imóvel, ela acaba se perdendo em relação a isso. Então é importante, Helene, essa situação, realmente fazer o contato com a construtora, ver quanto é que realmente foi declarado, como é que deve ser declarado, porque eles também informam esse tipo de situação, como eles já têm isso no dia a dia, né? Então, para não dar dor de cabeça nenhuma, conversa com o seu corretor de imóveis, né, com a imobiliária, com a própria construtora, para que realmente declare de forma correta e que não tenha problema nenhum perante a Receita Federal. De informação, né? De repente a construtora declara um valor X e o comprador declara um valor a menos, Sim. Enfim, então tem que ter uma informação correta, porque a gente sabe que hoje o fisco está cada vez mas está refinando cada vez mais informações, né? Então não tem mais como fugir. Com certeza. Até em relação a tudo isso que acontece a nível de Brasil, a nível de Receita Federal, até é bom a gente citar o Big Brother fiscal, que se chama, né? Então está tendo uma demanda muito grande aí da própria Receita Federal. Eles estão com um mecanismo muito grande de cruzamento de informações. Então, por exemplo, quando a consultora vende para uma determinada pessoa física ou jurídica um imóvel, automaticamente a consultora informa isso para a Receita Federal. Depois, lá na frente, quando vai sair a escritura do imóvel, o cartório também envia essas informações para a Receita Federal. A movimentação bancária, o banco também informa para a Receita Federal o que teve de negociação de valores, né, na conta corrente de quem está adquirindo o imóvel. Então, Edilene, veja como realmente está tendo uma demanda muito grande de cruzamento de informações por parte da Receita, e isso é natural. Então, quanto mais informações eles têm lá, mais fácil, né? Se não fazer dentro da legalidade de forma correta, está sujeito a realmente lá na frente ser penalizada pela Receita Federal. E é isso que a gente trabalha. Realmente, eu acho que o intuito desse vídeo é a gente orientar aquele que está comprando o imóvel ou vendendo também, declarar de forma correta, de forma prudente, né, para que lá na frente não tenha nenhum problema com o fisco. Futuras surpresas, né? Com certeza. Porque com o fisco não dá para brincar. Patrick, e falando de imposto de renda ainda, a partir de que valor que o cliente ou o proprietário ele precisa declarar o imposto de renda? Geralmente em relação a bens
o valor é em torno hoje de R$300 mil. Então, se ele tiver somando, né, bens imóveis, conta em bancos, investimentos, somando tudo isso, no momento da compra, o valor hoje ultrapassa R$300 mil, então automaticamente ele está obrigado a declarar imposto de renda. Então isso também é bom ter bastante atenção, né? Muitas pessoas acabam esquecendo desse detalhe, porque não é só a renda em si, mas a questão dos bens, né, do patrimônio que a pessoa também tem e ela vem adquirindo ao longo do tempo. Então, se ultrapassar os R$300 mil, automaticamente está sujeito a declarar o imposto de renda. Então, somando o patrimônio dessa pessoa, se ultrapassar R$300 mil, ela tem que fazer a declaração de imposto de renda. Isso, independente de ela ter renda ou não, dela ter salário no momento agora, mas se ela tem esse valor considerável de bens, ela tem que realmente declarar. Perfeito. E outra questão também, quando a pessoa tem um terreno já antigo, é uma herança de família, sabe? Como é que funciona a questão do ganho de capital, da declaração de imposto de renda? Sim, isso também é um ponto bem importante também, porque cabe nessa questão da isenção também que a lei permite. Então, por exemplo, geralmente um terreno lá adquirido na década de 60, como ele é muito antigo, no momento que vai fazer a simulação e vai fazer a formação do ganho de capital, geralmente esse terreno está isento, ou seja, não paga nada de imposto de renda. Então isso também é importante, por isso que a gente sempre ressalta. Ter um cuidado, né, realmente verificar de quando foi adquirido, né, porque quanto mais tempo ele tem de aquisição, menos ganho de capital, menos imposto de renda ele vai pagar. Então é importante realmente quem está comprando e quem está vendendo saber disso, porque dá uma diferença grande. Não é simplesmente, não, eu vendi o terreno, vai ser um valor X e eu vou ter que pagar o imposto de renda. Não, tem que ter calma, tem que ter avaliação, verificar realmente se o que está sendo feito realmente tem tributação ou se está isento perante a legislação do imposto de renda. O correto então é sempre verificar com o especialista, com o contador, para analisar esse processo, analisar essa compra e venda, essa negociação do imóvel, né? Isso, com certeza. A gente sempre recomenda, né, ter essa linha, né, de aproximação entre o corretor, a imobiliária e o contador, o profissional da contabilidade, que ele trabalha diretamente com isso, então ele sabe com certeza fornecer de forma bem tranquila o que realmente deve pagar e dentro da legalidade para não ter nenhum tipo de problema lá na frente. Agora, gente, vamos falar um pouquinho sobre holding patrimonial, porque poucas pessoas conhecem essa modalidade dentro da contabilidade imobiliária. Ela é muito importante, traz várias vantagens para quem quer fazer, né, uma carteira de imóveis, né, quer ter vários imóveis para locação ou para venda. Então é bem importante para o público investidor. Sim, com certeza, Edilene. A parte da holding em si é algo também novo aí perante o mercado. Quando se fala em holding, né, na verdade está se falando também em administrador de bens. Nada mais é do que uma constituição de uma pessoa jurídica. Ao invés de tu ter os teus bens na pessoa física, tu direciona eles todo para a pessoa jurídica para que faça um estudo e veja que realmente seja mais vantajoso pagar impostos, ter tributação de aluguel ser menor, a parte da venda do imóvel também ser um valor menor. Lógico, como ele sempre ressalta, não tem uma receita de bolo pronto, tem que ser avaliado todas as hipóteses, mas geralmente no contexto geral, quem realmente tem um volume expressivo de bens, né, não necessariamente, né, mas já tem um volume já que dê para já enquadrar como pessoa jurídica, é realmente interessante fazer um estudo, fazer uma análise, um planejamento tributário que se chama, né, nada mais é do que verificar quanto que eu vou pagar na pessoa física, quanto que eu vou pagar na pessoa jurídica, qual o valor realmente de diferença e se realmente vale a pena manter uma empresa, né, e tributar dessa forma. Então, a holding é importante porque ela acaba protegendo. Muitos também falam que a gente vai construir uma holding agora, a gente vai fazer uma blindagem patrimonial. Não, também a gente tem que ter um pouco de calma em relação a isso. Eu acho que blindagem isso é um pouco forte, né? Na verdade, ela não tem como blindar, mas ela tem como proteger e, dependendo da situação, até retardar algum tipo de cobrança, né? Algum tipo de ação. Então, ela é importante justamente por isso, porque ela protege e ela acaba jogando tudo para o mesmo pacote, todos os bens da pessoa. E lá na frente ela pode trabalhar, né, a questão da sucessão, né, com os filhos, a parte do inventário.
Então tudo isso pode ser realmente avaliado e estudado. Certo. E a partir de quantos imóveis ou valor de bens que eu tenho que vale a pena abrir uma holding? Não tem algo assim concreto e estipulado, não. Não quer dizer que tu tenha um imóvel só, que tu também não vai constituir uma pessoa jurídica e tu vai colocar ela na holding. Porque tem algumas alternativas, tem algumas situações que podem realmente, mesmo tendo um único imóvel, jogar para uma pessoa jurídica, para uma empresa. Então isso é muito relativo, né? Pode ser que alguém tenha 10 imóveis e não seja vantajoso por enquanto jogar ainda na empresa, na holding, como também aquele que tenha 1, 2 imóveis já seja vantajoso. Então depende da família também, do número de filhos, né? Se a pessoa que tem os imóveis, se ela já está pensando em fazer uma sucessão familiar lá na frente, que isso também a gente vê no dia a dia, Edilene, é muito importante também a gente ressaltar isso, né? Que geralmente os inventários, no momento que venha lá na frente o proprietário do imóvel venha a falecer, enfim, que isso é algo natural, né? Geralmente dá um certo tipo de transtorno, de conflito entre a família, e isso realmente é muito desgastante. E eu acho que esse tipo de situação, tu construindo a holding, abrindo ela, chamando os filhos para conversar, já mais ou menos alinhando com o que realmente vai ficar os imóveis, né? Já separando de forma já igualitária, né? Para que todos tenham realmente noção, porque no momento lá na frente, no falecimento, automaticamente toda essa parte dos imóveis já vão estar direcionados para cada filho e sem nenhum tipo de problema, ou algum tipo de conflito familiar. Então isso acaba facilitando bastante. E isso, ele substitui o processo de inventário? Sim, de certa forma ele substitui, desde que tenha realmente o próprio proprietário do imóvel, ele já transfira as cotas para seus filhos e deixe, lógico, uma reserva, né, que é uma reserva de usufruto, porque na verdade ele só vai realmente ser transferido para os filhos no momento da ausência dos pais, por exemplo, né? Então é uma certa garantia também. Lógico que fazendo dessa forma se cria também um vínculo, né, entre os pais e os filhos e deixa algo também como segurança, né? Que lá na frente não possa ter nenhuma penhora dos bens que eventualmente iriam ser passados para os filhos. Então isso a gente consegue alinhar e deixar tudo pronto, porque no momento que, na ausência dos pais lá na frente, o inventário automaticamente já está pronto, já está feito. Então não vai ter um custo alto de levantamento de inventário, de pagamento de doações das cotas, né, que é o ITCMD, que é o imposto estadual que tem um valor expressivo no momento de um inventário. E também, além disso, a questão de honorários advocatícios também, que é um valor considerável também no momento de uma dissolução além de um inventário. Partilha dos bens. Então isso realmente dá financeiramente um valor, uma redução muito boa. Então por isso que é uma das hipóteses que realmente acaba valendo a pena construir uma pessoa jurídica, uma holding, que nada mais é do que uma administradora de bens. A gente fala holding, mas ela é uma administradora de bens, específica para trabalhar com produtos imobiliários, né? Isso. Na verdade, a nível de mercado, tem vários conceitos de holding, né? Tem a holding empresarial, que no caso comanda várias empresas. Aí tem essa questão da holding patrimonial, que é a holding administradora de bens, que ela controla geralmente os bens de determinada pessoa física, ou da família, né, ou de jurídicas também. Então tudo fica vinculado no CNPJ. Então o mecanismo, por exemplo, de transferir as cotas, os imóveis todos de uma vez só, para uma determinada pessoa ou para determinados filhos, fica tudo mais fácil. Então, uma simples alteração de contrato, automaticamente todos os bens já acabam sendo alterados, né, vinculados para uma determinada pessoa ou determinados filhos. Então isso acaba facilitando muito a parte do inventário, principalmente. Já fica um inventário pré-determinado, né, como se fosse um testamento. Com certeza. Não é em si um testamento, mas realmente ele deixa algo assim, tudo bem alinhado. E a gente vê isso corriqueiro, né, que tem essas questões de conflitos aí familiares. Então isso tudo evita. A gente sempre fala, né, que o melhor inventário é aquele que se faz em vida, né, porque realmente a gente acaba evitando uma série de transtornos e discussões que na verdade acabam só, no caso, dividindo a família. Então esse é o objetivo da holding, de a gente conseguir
fortalecer a família e que todas as transferências dos imóveis sejam feitas de forma bem pacífica e tranquila. Além de outras vantagens, né? Então, quais são as principais vantagens de se estabelecer uma holding patrimonial? Então, como a gente citou bem essa questão da holding na sucessão empresarial, que isso é muito importante, a parte da proteção em si, né, dos bens. Além disso, tem também a questão tributária. Então, por exemplo, se comprar e vender um imóvel na holding, numa administradora de bens, dependendo da situação, a tributação acaba sendo bem menor na pessoa jurídica. E um outro fator também importante é em questão da receita do aluguel. Então, por exemplo, se tu faturar na pessoa física essa receita de aluguel, geralmente tu vai pagar de imposto de renda, é um cálculo simples, então de 27% de imposto. Se for pela pessoa jurídica, vai pagar aí na faixa de um adicional, mais ou menos, de imposto de renda, em torno de 14%. Então dá uma diferença muito grande entre a pessoa física e a jurídica. Interessante. Já vamos abrir um gancho aqui até, já que a gente falou do imposto de renda, e eu estava deixando para o finalzinho, mas vamos falar agora no momento. Quem trabalha com locação, né? Aquela pessoa que tem uma casa, que tem um apartamento, um terreno, enfim, uma sala comercial alocada, ela paga imposto de renda? Sim, ela paga imposto de renda, ela tem que declarar imposto de renda, tanto é que quando ela recebe essa receita, tanto da imobiliária, a imobiliária ela deve informar, ela informa isso para a Receita Federal e automaticamente essas informações já estão lá na Receita. E além disso, quem paga também o aluguel também é obrigado a declarar no imposto de renda que pagou para o dono do imóvel. Então, aí o que acontece? Nessa diferença entre tributar na pessoa física e na jurídica, aquele que tem muitos imóveis realmente alugados, que ainda estão na pessoa física, vale a pena, compensa fazer um estudo e verificar se vale a pena, e eu acredito que vale a pena tributar na pessoa jurídica, que realmente tem uma diferenciação muito grande de imposto, principalmente na questão do aluguel. Na locação, você falou que a tributação na jurídica fica em torno de que valor mesmo? Em torno de 14%, mais ou menos. Então, tipo, a metade de uma pessoa física. Metade de uma pessoa física. E tem um valor bem significativo assim bem significativo. Quando a gente fala da pessoa física, que é 27%, né, de tributação, para a pessoa jurídica isso cai para 14%. Isso, mais ou menos aí vai ficar entre 11% a 14%. Então para a locação realmente tem um ganho considerável. E isso realmente vale a pena analisar, estudar, e tanto também para a venda do imóvel, né? A venda do imóvel também, dependendo da situação, geralmente também acaba sendo mais vantajoso já informar na pessoa jurídica e já tributar, que aí vai pagar em torno aí de 6% quando é uma venda de imóvel, e geralmente na pessoa física tu pagaria 15%. Então também dá um ganho razoável em relação aos valores. Então, assim, resumindo, na pessoa jurídica a gente tem aí um ganho de 50%. Pagaria 50% a menos. A menos. Isso. Do que a pessoa física. Com certeza. Tem essas facilidades na pessoa jurídica que acabam incentivando aquele que realmente tem vários imóveis alugados ou que compram e vendem realmente para especulação, né, para compra e venda de imóveis. Para ter um resultado financeiro? Para ter um resultado financeiro, um ganho, né, que isso é justo também. Então, ele acaba pagando menos imposto. Lógico que a gente sempre ressalta, né, tudo tem que ser analisado, não existe uma receita de bolo pronto. Tem que fazer um planejamento, um estudo tributário e aí comparando a pessoa física, a jurídica, os prós e os contras, mas no contexto geral, o que o mercado hoje realmente está muito aquecido, essa questão da holding realmente está trazendo um diferencial muito grande aí para quem realmente tem uma demanda muito grande de imóveis. É uma vantagem que a gente tem, né, o investidor, o empresário tem, de estar dentro da lei, né, só que tendo vantagens, né? Isso, com certeza. Agindo dentro da lei, conforme a tributação, só que ele está tendo um pouquinho de desconto aí por ser uma pessoa jurídica, tendo uma holding patrimonial. Realmente é um diferencial, vai estar trabalhando dentro da legalidade, nada feito de forma ilegal, né? Então esse é um diferencial. Então a gente consegue realmente ter uma economia tributária e pensando lá na frente na sucessão empresarial, na sucessão dos filhos, né? Familiar. Troca de sócio também. Troca de sócios, então assim, a movimentação, a facilidade que tem da troca de sócios também isso facilita, né? Então todos os imóveis já vão estar juntos no mesmo CNPJ, então tudo isso facilita. Patrick, e ali da questão da proteção, né, da blindagem desses imóveis, né?
Por exemplo, se a pessoa é um empresário, ela tem um problema lá na pessoa jurídica, esses móveis, de certa forma, estão blindados contra uma possível ação, uma possível tomada de bens aí? Como é que funciona isso? Geralmente a gente costuma dizer que a blindagem em si ela não existe, né? Mas ela tem a proteção. Então a holding, o diferencial dela perante a pessoa física é a proteção patrimonial. Então, e ela retarda também algum tipo de problema lá na frente, né? Ou agora que a pessoa que tem uns imóveis consideráveis, ela acaba protegendo esse tipo de situação, né, de um problema judicial, enfim, qualquer tipo de situação que possa acontecer. Então, ela deixa, a holding ela deixa menos exposto os imóveis... Menos vulnerável. Isso, menos vulnerável nessa questão da pessoa física. Porque ela realmente consegue absorver tudo numa sociedade limitada, e a própria sociedade limitada ela tem... perante o Código Civil, ela tem uma responsabilidade por cotas, então as cotas são limitadas. Então, ou seja, quer dizer que se acontecer algum tipo de problema fora a holding, ela não vai chegar na questão da pessoa jurídica da holding, na questão de algum eventual penhora, alguma coisa nesse sentido. Então, ela traz realmente uma proteção. E tem muitas pessoas que também colocam filhos como sócio, esposa, né? Justamente para compartilhar essas cotas, né? Isso, com certeza. Aí, a partir do momento que tu constitui a pessoa jurídica uma holding, né, o pai, os pais, né? Então, eles já começam a planejar. Não, então eu tenho já um filho, mesmo que seja de menor, já pode colocar eles também como sócios, já direcionar, de certa forma, os bens para eles, mas com uma cláusula de usufruto, né, que acaba protegendo os pais até no momento que eles estiverem vivos, enfim. Preparados para assumir. Para a sucessão, né? Então isso dá uma certa tranquilidade para os pais e também deixa algo bem alinhado lá na frente para uma sucessão. Muito bom, Patrick, muito interessantes informações. Eu tenho certeza que o nosso público vai ficar bem inteirado aí, vai gostar muito desse conteúdo. E para a gente finalizar aqui, vamos falar um pouquinho sobre o repasse ao FIA. O que é o FIA? Como é que funciona esse repasse? O FIA em si ele também é muito importante, é o Fundo da Infância e da Adolescência. Então, geralmente quando se declara imposto de renda, o contribuinte, ele paga o imposto, né? E geralmente esse imposto ele acaba indo lá para Brasília e geralmente a gente também acaba não sabendo qual a destinação correta desses valores arrecadados. Então, a gente recomenda que no momento que o contribuinte vá pagar o imposto de renda, ele destine uma parte, porque pode ser destinado em torno de 3% do imposto que ele paga, para que fique aqui na nossa região. Então, são vários projetos de inclusão social ótimos, tipo Pequenos Leoninos, a parte de convento, várias entidades assistenciais também de toda a região. Cada município tem um FIA, e então cada contribuinte que está lá na sua cidade, ele pode direcionar esses valores, né, para esse tipo de assistência social. Então isso é muito importante, é um trabalho que já vem sendo feito ao longo do tempo aqui na nossa região sul, aqui, né, de Santa Catarina. Tanto é que, mais ou menos aí, em termos de arrecadação, a gente já conseguiu aí próximo de 400 mil e tem possibilidade de chegar a R$1 milhão, né? Então, como é algo que ainda, por isso que é importante divulgar nesse teu canal, né, essa questão da filantropia, para que a gente consiga, ao invés de deixar esse dinheiro lá, traz para cá, que realmente são projetos auditados, projetos bem elaborados e com certeza vão dar todo um trabalho para essas crianças, esses adolescentes vulneráveis e com certeza lá na frente vão se formar cidadãos, né, com uma bagagem, né, com experiência, com uma educação perfeita. Então, esse é o objetivo da doação ao FIA. E isso, as empresas de toda a região, as entidades empresariais, tanto as associações também dos contadores aqui na nossa região, das nossas cidades, estão empenhados nisso, para a gente consiga realmente direcionar um valor para que a gente tenha um futuro melhor para nossas crianças. Não, muito interessante, Patrick, essa questão do FIA, né? Porque como você falou, em vez de a gente mandar o dinheiro para Brasília, a gente não sabe a destinação que vai ter esses recursos e a gente poderia estar destinando aqui para entidades da nossa cidade, da nossa região, né?
trabalhando aqui essa questão de fundos destinados à infância e adolescência, tantos projetos sociais tão importantes que são desenvolvidos aqui na nossa região. Então isso é uma informação muito importante que você que é empresário, que você que declara imposto de renda, pode estar aí conversando com o seu contador e destinando a esses 3% que com certeza vão fazer grande diferença na vida de crianças e adolescentes que precisam desse apoio e das entidades representantes, tá certo? Então, para a gente finalizar, Patrick, você gostaria de deixar algum depoimento, deixar uma mensagem aí para o nosso público investidor? Tilene, mais uma vez queria agradecer, né, toda essa parceria que a gente vem ao longo do tempo aí trabalhando e até difundindo as informações aí perante os contribuintes, perante as empresas, perante as pessoas físicas que também tem muita dificuldade no imposto de renda. Então, o que a gente deixa aí de uma mensagem para finalizar é que tudo que vai fazer em relação à parte imobiliária, realmente faça um estudo, um planejamento, verifique se vale a pena tributar na pessoa física, se vale a pena constituir uma holding, um administrador de bens. Se for tributar na pessoa física, tenha cuidado, veja se realmente não está isento do imposto para não pagar imposto a maior. Então, tudo isso tem que ser avaliado, né? E a gente recomenda, a nível de mercado hoje, vale a pena fazer um estudo, um planejamento tributário para a holding, para ver se a carga tributária, diante de como é alta, e todos sabem, no Brasil, a gente consiga reduzir e, lógico, né, que o investidor imobiliário fique feliz nessa questão de todo esse planejamento que vai ser realizado e preparado. Então, e ressaltando a importância de sempre ter um contador, né, um corretor de imóveis, a imobiliária também, junto para que consiga trazer números que realmente correspondem com tributos menores e automaticamente um lucro maior para o investidor. Muito obrigado. Imagina, nós é que agradecemos a sua disponibilidade, seu espaço, agradecemos também a sua parceria, né? A Patrick, na pessoa da Belize Contábil, é parceira da Habitare, então a gente faz um trabalho de parceria, eu como assessora de investimentos, o Patrick como assessor da área contábil, dentro dessa questão dos imóveis. E isso faz muita diferença, gente, como o Patrick falou. Essa assessoria, isso faz grande diferença na hora de você fazer uma aquisição, uma troca, ou você de estar negociando e organizando aí a sua carteira de imóveis. Tá certo, pessoal. Então agradecemos aqui a presença do Patrick. Obrigada, Patrick. O Patrick também é nosso parceiro lá na Habitare Invest. A gente trabalha em parceria, sempre trazendo toda essa assessoria, esse cuidado aí para atender melhor o nosso cliente. E se você ficou com alguma dúvida, nos procure o Patrick, que ele vai esclarecer melhor essa questão da contabilidade imobiliária para você. E convido você a estar curtindo o nosso canal, se inscrevendo aqui no nosso canal da Habitare, porque a gente tem muito conteúdo bacana aqui para você, tá certo? Então, deixe seu like, inscreva-se aqui no canal e ative o sininho. Muito obrigada e até a próxima!